Assalto na estrada. Criminosos se passam por policiais para assaltar um ônibus de turismo no litoral norte do estado. As vítimas foram obrigadas a tirar a roupa antes de serem trancadas no bagageiro do ônibus. Além de pertences pessoais, os criminosos levaram cerca de R$100 mil. CPI da Casa Rosa. Relatório final foi apresentado hoje na Assembleia Legislativa. Os deputados concluíram que pode ter havido improbidade administrativa. Operação Águas Limpas de Lages. GAECO identifica mais um envolvido no caso de fraudes em licitações e corrupção na Secretaria de Águas e Saneamento. Atenção, motoristas, a partir de agora, quem se recusar a fazer o teste do bafômetro vai ser notificado e receberá multa de quase R$2 mil. No futebol, Criciúma empata e cai para a Série B do Campeonato Brasileiro. Já o Figueirense garante a permanência na Série A do ano que vem. O Band Cidade desta segunda-feira já está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Um ônibus de turismo foi assaltado na tarde de ontem em Barra Velha, no litoral norte do estado. Criminosos se passaram por policiais para abordar o veículo que trafegava na BR-101. Agora à tarde, a concessionária que administra a rodovia cedeu imagens que vão ajudar nas investigações. O ônibus de turismo saiu de Sapiranga, interior do Rio Grande do Sul, com destino a São Paulo. Ao chegar em Barra Velha, no litoral norte de Santa Catarina, o motorista foi abordado por 5 homens fortemente armados que se aproximaram em um carro prata e se passaram por policiais. Segundo o relato dos passageiros, os assaltantes usavam uniformes da polícia. Havia suspeição de que eram policiais civis, que a abordagem partiu, como se fossem policiais civis, mas não eram. Eles estavam usando apenas camisetas, coletes da Polícia Civil. E armados de fuzil, 5 elementos, a bordo de um Peugeot 307. E ocorreu, assim, se deu tudo em cima da rodovia, mas eles foram retirados da rodovia, onde foram, então, todos roubados, O ônibus teve a rota desviada para esta estrada estreita no bairro Medeiros, interior de Barra Velha. Aqui, os 32 passageiros e os 2 motoristas que se revezavam durante a viagem tiveram todos os pertences levados. As vítimas tiveram que tirar as roupas e foram trancadas no bagageiro do ônibus. Além de pertences pessoais, os criminosos fugiram com cerca de R$108 mil em dinheiro e cheques. As câmeras de segurança instaladas ao longo da BR-101 flagraram a ação da Autopista Litoral Sul, que administra a rodovia, e devem ser repassadas à investigação da Polícia Civil, que já está com o caso. Até o momento, ninguém foi preso. A partir de agora, os condutores que se recusarem a fazer o teste do bafômetro serão notificados e receberão multa de quase R$2 mil. Em Santa Catarina, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal já se adequaram à medida, publicada recentemente pelo Denatran. Os estados têm até o início do próximo mês para começar o procedimento. Antes o condutor era multado no 516/91, que era o código da embriaguez, e ele tinha que se defender do auto de constatação em si. Agora não. Agora o cerco se apertou para esse condutor, porque assim, ele não vai mais poder se defender e dizer que estava ou não estava embriagado, porque ele não foi multado por isso, ele foi multado por se recusar a fazer o teste, a se submeter a qualquer teste que está previsto ali no parágrafo 2º do artigo 277. As penalidades para quem se recusar a fazer o teste do bafômetro são semelhantes àquelas aplicadas aos motoristas flagrados bêbados. Multa de R$ 1.915, 7 pontos na carteira, recolhimento da habilitação e ainda a possibilidade de o veículo ser apreendido. Certíssimo, concordo plenamente, tem que ser assim mesmo. Não podemos ter, quanto menos acidente tiver, melhor ainda, Errado. Errado. Por quê? Porque nem todos que bebem ou estão bêbados querem formar a prova para o governo, Certo, sim, para evitar, O pessoal bebe, dirige aí inconscientemente, mata as pessoas e acaba impune e tem que ser multado, sim. Ainda vale lembrar que a mudança é no procedimento administrativo. O processo criminal será mantido da mesma forma e o motorista que for pego alcoolizado ao volante será conduzido à delegacia.
Pelo menos a ideia do legislador e o entendimento para tá se criando esse novo código é essa, é realmente diminuir, fazer com que o condutor tenha consciência, porque assim, ó, por que muitos ainda bebem e dirigem? Eles têm a sensação de que não vão ser pegos. Chance de sair do vermelho. Pelo terceiro ano consecutivo, o terminal rodoviário Rita Maria, em Florianópolis, recebe durante toda a semana o mutirão de conciliação da Justiça Estadual. É a oportunidade do consumidor aproveitar o 13º salário para quitar suas dívidas com bancos, financeiras, lojas e prestadoras de serviços como água, luz e telefonia. Cerca de 500 pessoas já se cadastraram para resolver alguma pendência financeira, mas a expectativa é que o número de atendimentos chegue a 3.000. Todos os casos são demandas extrajudiciais que ainda não chegaram a dar início a processos. O mutirão de conciliação é uma iniciativa do Tribunal de Justiça Catarinense e do CNJ. No ano passado foram registrados 700 atendimentos com saldo positivo de 355 acordos homologados. Além de evitar novas demandas na Justiça, o evento acontece também em bom momento para a economia do Estado. Para o diretor da Câmara de Dirigentes Lojistas, o período é positivo, porque antecede o Natal, melhor época de vendas para o comércio. Com a iniciativa, segundo ele, ganha o empresário, que conta com novas vendas, e ganha o consumidor, que volta a ter seu nome limpo e acesso ao crédito. Essa época de fim de ano, com a entrada na economia aí do 13º, festa de fim de ano, Florianópolis especificamente como uma cidade turística que recebe muita gente agora no final do ano, isso acaba contribuindo muito. Participam do evento diversas entidades do comércio e prestação de serviços e 60 conciliadores voluntários treinados pelo Judiciário para conduzir as audiências. Em 2013, os acordos movimentaram quase R$960 mil. Avaliação positiva, segundo a assessora jurídica da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. Algo que uma pessoa levaria de 1, 2 a 3 anos para ter um processo judicial resolvido, através da conciliação já consegue, já num encontro, resolver. Mesmo quem não agendou um horário pode participar. Durante toda a semana, basta trazer documentos pessoais e os papéis que demonstrem a dívida ou o negócio ainda pendente. O mutirão atende das 9 da manhã às 6 horas da tarde. E a seguir, baixa procura. A campanha de vacinação contra a poliomielite se aproxima do fim e muitas regiões ainda estão longe de atingir a meta. E ainda a expectativa positiva para a safra da soja do ano que vem. A produção deve atingir 200 milhões de toneladas. É um instante só, a gente já volta. A safra de 2015 deverá ser 2,5% maior que a produção deste ano. A soja continua tomando o espaço do milho e os preços estão animando os produtores catarinenses. De acordo com pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o aumento de mais de 2,5% na safra se deve ao crescimento da área plantada de soja, em torno de 9%. Além disso, ao rendimento médio brasileiro de 7%, totalizando 7 milhões de toneladas de grãos a mais do que na safra passada. Tendência de plantio de maior quantidade de soja se deve em função do menos custo na implantação da lavoura, e os preços, me parece que, pro momento, são mais convidativos no plantio de soja do que do milho. Em Santa Catarina, o milho na safra de 2014 e 2015 deverá deixar um espaço para as plantações de soja e feijão. A estimativa da EPAGRE é que serão plantados aqui no estado 415 mil hectares de milho, 5,15% a menos do que na última safra. Este produtor de Chapecó planta milho há mais de 20 anos, mas o preço da saca de 60 quilos está sendo pago a R$ 23. Isso fez com que o produtor migrasse para a cultura da soja, que deverá pagar R$ 58 a saca. Olha, primeiro colher bem, depois do preço, daí vamos ver o que vai acontecer. Mas a tendência que você vê é para bem menos do ano passado. Talvez 20% a menos do preço
do que foi comercializado na outra safra. A safra de 2014 e 2015 deverá ser 2,5% maior do que a deste ano. A previsão é que a produção atinja 198 milhões de toneladas de grãos. E a expectativa de uma boa safra anima também as agroindústrias, que dependem de milho e soja para fabricar ração e alimentar os animais. Atualmente, o estado produz mais de 3 milhões de toneladas e precisa comprar 2 milhões de toneladas para atender a demanda. A terça-feira vai ser de nebulosidade variável com pancadas de chuva no oeste, Serra e Planalto Norte. Temperatura elevada, a mínima deve ficar em 11 graus na Serra e a máxima em 33 no sul do estado. No Planalto Norte, mínima de 14 e máxima de 26 graus. No litoral norte, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis, a máxima chega aos 27. E no oeste, mínima de 21 e máxima de 30 graus. A baixa procura dos pais pela vacina contra a poliomielite está preocupando o setor de saúde. Há 5 dias para o fim da campanha, muitas regiões ainda não se aproximaram da meta de imunização do Ministério da Saúde. O pequeno Nicolas, de 1 ano, estava tranquilo. Hoje foi dia de tomar vacina. A mãe dele, sempre atenta com a carteirinha, aproveitou que o filho já havia tomado as 2 gotinhas contra a poliomielite para atualizar as outras doses que o pequeno precisava. E o choro foi rápido. Sempre atenta, né? Sempre de olho no calendário certinho para vacinar. É importante, né? Ficar ativo assim? É, sempre. Não para. Ao contrário de Patrícia, muitos pais têm faltado aos postos de vacinação. O reflexo é o baixo índice de imunização. Em Joinville, apenas 60% das crianças entre 6 meses e 5 anos incompletos foram imunizadas contra a poliomielite. Todas as faixas etárias da campanha estão longe da meta estipulada pelo Ministério da Saúde, que é de 95%. Todas estão defasadas. Em todas elas, a gente não está encontrando o percentual que a gente esperava para a última semana de vacinação. Outras regiões do estado também não alcançaram a meta ainda, mesmo com o segundo dia D, realizado no sábado. É o caso de municípios como Florianópolis, Criciúma, Itajaí, Blumenau e Chapecó. Uma das explicações para a baixa procura pela dose está na mudança do calendário de vacinação. Tradicionalmente organizada durante o inverno, esta é a primeira vez que a campanha contra a poliomielite acontece em novembro. Como o pessoal não está muito acostumado com campanhas nesse período, a gente está acompanhando e vendo que isso está acontecendo a nível nacional. Mas nós ainda temos tempo de recuperar e não deixar que as nossas crianças fiquem desprotegidas contra essas doenças. A campanha continua até a próxima sexta-feira, dia 28 de novembro, e não deve ser prorrogada. Os pais que ainda não imunizaram os filhos devem procurar o posto de saúde mais próximo e levar a carteirinha de vacinação. E depois do intervalo tem futebol com festa e decepção. O Figueirense vence e garante a permanência na Série A do ano que vem. Já o Criciúma empatou fora de casa e foi rebaixado para a segundona do Campeonato Brasileiro. Futebol, alegria e decepção para os catarinenses. O Figueirense confirma a permanência na Série A e o Criciúma empata e é rebaixado para a segundona do Campeonato Brasileiro. O Flamengo abriu o placar em São Luís do Maranhão com este gol de Elton. O Tigre, que tinha 8 jogadores da base, foi para cima e conseguiu empatar com Kleber Santana. O resultado de 1-1 rebaixou o Tigre para a Série B do Brasileirão de 2015. E na Arena Condá, a Chapecoense recebeu o Botafogo, também sério candidato ao rebaixamento, Fogão, hein? O time carioca começou atacando. A Chape também perdeu várias oportunidades de chutar o 0 do placar. Os gols só saíram no segundo tempo. Aos 5 minutos, Leandro fez o primeiro. Depois, ele novamente, Leandro, e desta vez um golaço. Com 2-0, o Verdão ficou na 14ª posição com 42 pontos e basta uma vitória contra o Cruzeiro, que vem de ressaca, para garantir vaga na elite do Nacional. Nós precisávamos muito de uma vitória para uma sequência boa, para confirmar o que fizemos na quinta-feira, para distanciar um pouco dos adversários que vêm na sequência. Sabíamos que ia ser difícil, inclusive até tivemos alguma dificuldade
na primeira etapa, mas aí a gente com conversa conseguimos acertar alguns detalhes e graças a Deus conseguimos a vitória. Já foram apoiar o Figueira contra o Vitória. Logo no início, 10 segundos de jogo, um susto nesse chute forte de Dinei. Depois o Figueira conseguiu controlar a partida e abriu o placar com o Pablo 1-0. E a tarde era dele. Pablo aproveitou um rebote do goleiro e fez o segundo. Final de jogo, 2 Figueirenses, 0 Vitória. Com 46 pontos, o Furacão do Estreito está na 12ª posição e garantiu matematicamente a permanência na Série A. Muito feliz. Os gols não foram só meus, foi de todo o grupo. Esse grupo aqui é espetacular, é maravilhoso. Estou muito feliz de estar no Figueirense. E o Joinville deixou escapar o título da Série B diante da torcida. Já o Avaí venceu e mantém as chances do acesso. No estádio do Arruda, em Recife, o Avaí conseguiu vencer o Santa Cruz por 1-0. Marquinhos sofreu pênalti que ele mesmo cobrou e marcou. Com a vitória, o Leão da Ilha ficou na 6ª posição com 59 pontos. Na última rodada, enfrenta o Vasco da Gama, já classificado no estádio da Ressacada. Para conseguir o acesso à Série A, o time precisa vencer e torcer por tropeços do Atlético Goianiense e Boa Esporte. Tenho chorado muito alguns resultados passados do Avaí. Nós tivemos aí uma sequência de 6, 7 jogos sem vitória, onde se nós tivéssemos conseguido aí 2, 3 empates, hoje, um empate talvez só, você estaria hoje dependendo somente do seu resultado. Na Arena Joinville, o Jack precisava da vitória para ser campeão antecipadamente, mas o luverdense não deu moleza e complicou a vida do tricolor. O zagueiro Bruno Aguiar, de cabeça, fez gol contra, dificultando ainda mais a situação do time da casa. O empate, também de cabeça, veio depois de um cruzamento de Marcelo Costa, que Fernando Viana aproveitou para marcar. Na última rodada, o Joinville enfrenta o Oeste em Itápolis, interior de São Paulo. Se vencer ou empatar, é campeão da Série B. O Joinville vem fazendo um ano maravilhoso. Hoje nós somos o líder da competição, temos 2 pontos e só dependemos das nossas forças para sairmos de Itápolis campeão. Festa colorada na Serra Catarinense. Mesmo perdendo para o Guarani de Palhoça, o Inter de Lages conquistou o título da Série B do Campeonato Catarinense. A festa estava bonita. Uma multidão de colorados encheu o estádio de Tchuvida neste domingo. O torcedor estava animado e acreditava na vitória. A gente já classificou, já subiu, mas todo mundo que está aqui veio para levar o caneco hoje, fazer a festa aí que a torcida merece. O primeiro tempo foi difícil e truncado dentro de campo para os 2 times. A primeira chance de gol do Inter de Lages veio só aos 20 minutos, nessa cobrança de escanteio de Atos. Depois, muitas chances de balançar a rede do Bugre foram desperdiçadas. E o gol até saiu, mas não foi de quem a torcida pediu. No segundo tempo, quem abriu o placar foi o Guarani, com esse belo gol de Tauan. Depois disso, o Inter até tentava, mas a rede do Bugre não balançava. Era preciso segurar o jogo então, já que o resultado ainda garantia a vitória do Colorado Serrano. E foi isso que aconteceu. Final de jogo, 1 para o Guarani e 0 para o Inter de Lages. Uma vitória um pouco amarga, mas que, segundo os jogadores, merece sim ser muito comemorada. Então eu poder participar, ser campeão e ajudar eles a ser campeão, para mim, é importantíssimo. A gente fez por merecer, eu penso, um resultado melhor. A gente fica um pouco chateado porque queria coroar com a vitória. Vamos lutar sempre para conseguir mais. Talvez o ano que vem, nessa data, estejamos aqui comemorando um acesso para a Série C do Brasileiro, através de um bom catarinense na A e uma boa Série D. E agora é comemorar. Comemorar bastante, que merecemos. E a seguir, Operação Águas Limpas de Lages. GAECO identificou mais um envolvido no caso. E ainda suspeita de improbidade administrativa. Relatório final da CPI da Casa Rosa foi entregue hoje na Assembleia Legislativa do Estado. Um instante só, já volto.
Os integrantes da CPI do Ministério Público apresentaram nesta tarde o relatório final das investigações. Os deputados apontaram que pode ter havido improbidade administrativa pelo mau uso do dinheiro público. No plenário da Assembleia Legislativa, o relator da CPI do Ministério Público, como ficou conhecida, deputado Jailson Lima, do PT, leu o relatório das investigações. Para a Comissão Parlamentar de Inquérito, houve improbidade administrativa. A imediata e liminar suspensão do contrato firmado entre a Consultora Beck Limitada e o Ministério Público Estadual, resguardadas as obras necessárias às necessidades da manutenção e limpeza do terreno e da casa. Em 5 meses, os parlamentares realizaram 15 reuniões e colheram 24 depoimentos. O terreno e o projeto da nova sede do MP catarinense custaram 123 milhões de reais aos cofres públicos e a compra foi realizada sem licitação. No local, haveria restrições ambientais com a presença de vegetação nativa, além de um imóvel tombado pelo patrimônio histórico, a chamada Casa Rosa. Apenas a primeira parcela do negócio teria sido paga pelo Ministério Público Estadual, cerca de 30 milhões de reais. O próximo pagamento está previsto para dezembro e com a conclusão dos trabalhos da CPI, o documento deve ser encaminhado às entidades envolvidas. O Conselho Nacional do Ministério Público poderá ser um órgão a ser encaminhado essa documentação, o próprio Ministério Público do Estado de Santa Catarina também, porque os trabalhos da CPI não é um trabalho com o intuito punitivo, mas sim de forma a orientar e apontar onde é que aconteceram as irregularidades que precisam serem sanadas para melhor serem aplicados os recursos públicos catarinenses. Para o subprocurador do Ministério Público Estadual, a CPI era desnecessária, porque a compra está amparada na Lei de Licitações, que permite exceções, e a negociação, segundo ele, seguiu critérios rígidos de avaliação. Absolutamente nada fora das normas legais. O que existe muitas vezes é uma falta de conhecimento, que pode acontecer também até pelos próprios operadores da CPI, porque a maciça maioria não são operadores da área do direito. Além das 4 pessoas presas na Operação Águas Limpas de Laje, o GAECO identificou o envolvimento de um político no caso de fraudes em licitações e corrupção na Secretaria de Águas e Saneamento. Pelo político ter foro privilegiado, o processo foi encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado. O envolvimento do agente político com foro privilegiado teria sido descoberto durante as investigações do GAECO sobre o caso de fraudes em licitações e corrupção na Secretaria de Águas e Saneamento de Lajes, a SEMASA. Segundo o coordenador do GAECO, esse político, que teve o nome preservado, teria envolvimento direto no esquema. Diante da demonstração de envolvimento de um agente político com foro privilegiado, esse procedimento investigatório foi encaminhado, então, ao Tribunal de Justiça. No último dia 13, o motorista do prefeito de Lajes, Eliseu Matos, Antônio Carlos Simas, foi flagrado recebendo uma bolsa com R$165 mil de 2 empresários da empresa Viaplan, que presta serviços emergenciais para a SEMASA. Antônio Simas e os empresários Julian Scherer e Arnaldo Scherer continuam presos. Segundo as investigações, os pagamentos de propinas envolviam grandes quantias e funcionavam constantemente. O que a investigação durante esse prazo de 8 meses descobriu foi do desvio reiterado de dinheiro público através do retorno desses valores a título de propina. Então, não foi só esses R$165 mil, ocorreram outros pagamentos da mesma forma que aconteceu no flagrante. O secretário da SEMASA, Wilson Rodrigues, que estava preso temporariamente, teve a prisão preventiva decretada na última sexta-feira e deve ficar detido por pelo menos mais 30 dias. Até agora, cerca de 30 pessoas já foram ouvidas pelo GAECO. E o processo está em fase de finalização. Já aqui na Câmara de Vereadores, hoje à noite em sessão, deve ser definidos os rumos da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada para investigar as contas da Secretaria de Águas e Saneamento de Lajes. Como a oposição conseguiu a 7ª assinatura que faltava para dar entrada ao pedido da abertura de mais uma CPI, a ideia é que oposição e situação entrem num consenso para que apenas uma CPI seja instaurada sobre o caso.
E antes de encerrarmos, uma olhadinha no trânsito da capital. Aí você acompanha imagens ao vivo das pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos. Movimento mais intenso para quem deixa a ilha de Santa Catarina e um pouco mais tranquilo para quem está acessando Florianópolis. Agora na capital, 25 graus. E vem aí o Jornal da Band. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite, até amanhã.